O Sistema de Vigilância de Defesa Sanitária do Brasil vem fazendo um controle eficiente da gripe aviária no país. E desde que um foco foi detectado em uma granja comercial no Rio Grande do Sul, as dúvidas sobre a influenza em aves aumentaram. E quem nos ajuda a esclarecer sobre a doença é o médico veterinário Marcos Rezende, que já está aqui ao vivo com a gente. Marcos, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Sempre bom estar aqui. Marcos, vamos então falar sobre esse assunto que tem sido o assunto dos últimos dias, né? Vamos direto e reto aqui. Gripe aviária passa para seres humanos ou não? Carol, como dito agora pelo Barão na reportagem, ela pode passar. É muito raro, mas ela pode passar para os seres humanos em situações muito pontuais, em que há o contato muito estreito com os seres humanos, muito próximo. O vírus da gripe aviária, a influenza aviária de alta patogenicidade, é um vírus das aves. Para passar para os seres humanos, é preciso um conjunto de fatores, como o indivíduo está com a imunidade bastante baixa, e em contato muito estreito, muito íntimo com os animais. Aí sim, o vírus pode passar para seres humanos, mas não existem relatos de transmissão de seres humanos para seres humanos. Pois é, e como que se evita então a contaminação em uma granja, né? Qual a orientação que vocês, especialistas, passam para o produtor, para o pecuarista, para o criador? Carol, no Brasil, o sistema de criação comercial ele tem um critério, tem um rigor, um critério muito grande. Todo criador comercial de frango, seja de ave de postura ou de ave de corte, como essa que a gente vê aqui nas imagens, eles não podem ter quaisquer aves de quintal nem ornamental nas proximidades. Todos os aviários eles são telados, obrigatoriamente telados, com telas finas, para impedir a entrada de quaisquer aves para que possa fazer contato direto com as aves comerciais. Por quê? Justamente por uma questão de prevenção de transmissão de patógenos. Os animais de vida livre, eles por si só, Carol, eles estão em contato direto com animais que estão em fluxo migratório, direto em contato com outras aves, eles sim vão carrear e vão transportar e vão se contaminar, é da natureza, com vírus, bactérias e outros patógenos. E aí a gente precisa fazer esse monitoramento. Então, a principal medida de controle que existe é a questão de higiene e a questão de medidas profiláticas de prevenção de acesso às granjas. O Brasil ele já teve gripe aviária de alta patogenicidade em aves migratórias e aves de vida livre. Essa é a primeira que acontece em aves comerciais e foi bastante pontual. Então, a maneira mais eficiente que existe é manter as medidas sanitárias que nós sempre mantivemos dentro dos aviários comerciais. E como que a gripe aviária infecta outras espécies de animais? É uma influenza, Carol. E a influenza, esses vírus, eles são transmitidos via respiratória. Ou seja, o indivíduo, quando ele respira, ele elimina partículas microgotículas de água, né? E dentro dela, se o vírus estiver em fase de replicação, pode também ser liberado o vírus. O outro indivíduo, estando muito próximo e inspirando esse vírus por meio dessas partículas que estão em suspensão, ele vai receber esse vírus e se o status imunitário dele não estiver alto, esse vírus pode contaminar e iniciar o seu processo de multiplicação. Aí acontece a transmissão de um indivíduo para o outro. Marcos, e como que está essa situação, né? A preocupação, porque depois de sexta-feira, né, quando nós anunciamos isso, tem sido o assunto da semana, né? Você que trabalha diretamente na área, como que você vê aí a situação, a preocupação de quem trabalha no setor? Carol, quem é do boi como eu, quem é das aves como dos vários colegas, quem é do suíno, todo mundo que é veterinário, que é técnico, a gente acabou se instruindo em relação à gripe aviária. Por quê? Porque você está em uma propriedade, você precisa identificar. Você lá está trabalhando com pasto, trabalhando com bovino. Você precisa saber quais são os sinais clínicos que qualquer ave de vida livre pode ter. Para quê? Para você notificar as autoridades para que ela possa fazer a avaliação correta, se é ou não é, descartar ou colocar dentro da nossa estatística. Então, o mais importante, Carol, é a informação. Nós precisamos nos informar por meio dos canais oficiais, que são os canais do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Defesa Agropecuária, os sites também da BPA e das associações auxiliam muito para que a gente traga informações corretas para dentro.
O Ministério tem diariamente soltado informações, instruído para que as pessoas não confundam essa influenza aviária de alta patogenicidade com outros problemas respiratórios que podem acontecer também nas aves e outros animais. Então, a principal medida que nós técnicos e os produtores também estão fazendo, a gente tem recomendado instrua-se pelos canais adequados, para que a gente não crie um desespero, uma situação, um clima desnecessário para uma doença que a gente sabe que vai, a cada dia mais, a gente vai acabar tendo que conviver com ela. E quais são as diferenças, né, entre os subtipos do vírus da influenza aviária e por que alguns são considerados mais perigosos? Esse em específico, Carol, é porque ele tem uma capacidade de transmissão muito rápida entre as aves. Então, ele é de alta patogenicidade. E quando a ave adquire ele, ela tem sinais clínicos muito acentuados, como queda na produção de ovos, diminuição do consumo de alimentos, diminuição do ganho de peso, e a consequência, o protocolo que foi estabelecido para essa doença é o abate de todos os animais que tiveram contato, que estavam próximos àquela ave que foi confirmada como positiva. Então, esse é o principal ponto. Existem outras influenzas, Carol, que elas afetam os animais, mas não têm tanta patogenicidade, não causam tanto dano ao organismo animal. Por isso, nem tanta preocupação. Muitas vezes o organismo animal mesmo debela por si só essa doença. Essa, nesse caso, não. Ela é bastante agressiva, ela compromete bastante as vias aéreas respiratórias dos animais, afeta inclusive todo o sistema produtivo desses, que envolve onde esses animais estão, e é por isso toda essa preocupação, toda essa atenção com essa doença. Marcos, e como que o produtor pode colaborar com a vigilância sanitária e evitar que o vírus entre em sua propriedade ou se espalhe por ali? Cumprindo as exigências que as integradoras, que os técnicos fazem para cada propriedade. É comum, Carol, quando a gente visita alguma aviária, o produtor ele reclamar do técnico. Ah, mas eu tenho só um pequeno rasguinho na tela e ele veio aqui e me notificou. É por esse rasguinho que pode entrar um pardal, que pode entrar qualquer ave e fazer contato com as suas aves. Então, o primeiro ponto é: siga todas as regras que são preconizadas pelas integradoras, pelos técnicos das integradoras. Isso é fundamental. Segundo ponto, obedeça à regulamentação, à orientação do Ministério, das secretarias e do pessoal das secretarias de Agricultura dos estados. Por quê, Carol? Porque eles têm a normativa correta e mais atualizada. O seu vizinho pode não ter a informação atualizada. O que acontece hoje pode ser diferente do que aconteceu ontem. Então, a gente precisa sempre estar atento aos canais oficiais, porque os canais oficiais e aos técnicos especializados na área, né, que estão sempre informados, porque eles sempre têm a informação mais atualizada para todos nós. É isso, Marcos. Algo mais a acrescentar? Carol, a nós consumidores eu recomendo tranquilidade. Essa doença, Carol, há 3 anos atrás, a gente aqui também no canal, a gente entrevistou o Lúdio Gomes, que é um especialista que vive na Tailândia, e ele falou, não é se a doença vai acontecer no Brasil, mas quando ela vai acontecer. Ela aconteceu em animais comerciais. Agora, Carol, a gente precisa entender que esse que esse caso aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E esse caso no Rio Grande do Sul foi isolado, nós não temos mais nenhum em ave comercial. Os outros que estão acontecendo são aves de vida livre. Isso vai continuar acontecendo. O que está sendo feito agora pelas autoridades sanitárias brasileiras e pelos técnicos das integradoras é blindar, é reforçar ainda mais com as medidas sanitárias para evitar que a doença entre dentro dos nossos aviários. Então, a nós, fiquemos tranquilos, pode consumir ovo com tranquilidade, pode consumir carne com tranquilidade, porque nós estamos muito bem protegidos, a gente segue com a melhor e mais saudável avicultura comercial do mundo. É isso, Marcos. Obrigada pela participação, pela disponibilidade. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Carol. Até lá.